Levanta-te, vem para cá, vem para o meio. Música antiga essa da campanha da Fraternidade, 2006, hein? Já foi, tá longe. Mas a proposta é a mesma. A proposta é essa, levanta-te. Você que está ouvindo aí, né? Bom ouvir essa palavra, levanta-te. É a palavra de Jesus, é a energia que Jesus nos dá, para que a gente não se desmoreça diante da vida. Levanta-te. Ficar desanimado não, ficar deixando o mal tomar conta, maus pensamentos, desânimo, não, nada de desânimo, levanta-te. Pois é, meu irmão, minha irmã, dessa forma alegre, dessa forma esperançosa, para frente, para cima, é que nós nos aproximamos da palavra para alimentar-nos um pouquinho mais dessa palavra na tarde de hoje, desta quarta-feira, dia 2 de setembro. Já vai o ano, tomara que vai também a pandemia, né? E nós acreditamos nisso, ninguém vai ficar dormindo na cama da pandemia, dizer, não, agora acabou. Não, 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 vamos levantar. Jesus Cristo levanta a gente. Mesmo você que estiver doente aí, levanta. Tem várias formas de levantar, né? Não é só também fisicamente. Muito bem. Então, acolhendo a todos vocês, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos então abrir-nos ao Senhor que nos visita, que entra na nossa casa e não quer nos ver prostrados na cama do sofrimento, da amargura, da tristeza, do desânimo. Vamos orar comigo agora, nessa oração do dia, né? Dizer, Deus, vamos falar com Deus, Deus do universo, fonte de todo bem. Às vezes a pessoa me pergunta, quem é Deus? É a fonte de todo bem. Vamos falar com esse Deus. Derramai em nossos corações, Senhor, o vosso amor. Estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tem gente que pode estranhar essa forma de oração, né, que nós todos cristãos, não só católicos, usamos, né, pedindo a Deus, mas na verdade a gente pede a Deus e nem precisa pedir, né, porque Deus já é essa oferta constante. Mas a oração é formulada assim para lembrar a gente mesmo, né, que a gente precisa, que a gente quer. Se a gente pede, a gente quer, né? Sempre falo isso aqui. Quem nunca pede, porque nunca quer, já está satisfeito. A oração é uma maneira que a gente tem de manifestar a nossa fraqueza, a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. Aí alguém que não acredita em Deus fala assim, ah, que bobagem, eu não acredito em Deus, não, eu não preciso de Deus para viver, não. Ué, depende do que você chama de Deus, né? Se você está imaginando um ser aí em algum lugar e do jeito que né, as pessoas geralmente pensam, aí é complicado. Mas quando eu falo nesse princípio do bem que a oração falou, né, essa fonte de todo bem, quem não precisa de coisa boa para viver, gente, vem falar que não precisa de Deus? Conta outra, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ao Evangelho? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas 4, 38 a 44. Nós continuamos no capítulo 4 de São Lucas.
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, é bom a gente observar aqui a dinâmica de Jesus, né? Jesus quando a gente fala de Jesus, a gente fala de alguém em movimento, né? É o Deus em movimentação humana. Em Jesus está o modelo humano de ser. E qual que é o modelo humano de ser? Olha aí, vamos olhar o que só nesse evangelho, o que Jesus faz. Ele não é alguém desligado da sua comunidade, da sua religião, da sua fé. Ele leva em conta a vida comunitária, a oração em comunidade. Ele vai para a sinagoga de Cafarnaum, da sua terra, nós falamos ontem sobre isso, né? Depois ele fica só na sinagoga, em oração? Não, ele vai para a casa de Pedro e entra lá e se depara com a sogra dele que estava sofrendo, né, de cama e tudo. E ali, como ele entrou naquela casa, ele foi sinal de cura, de convite para que aquela pessoa saísse da prostração dela, né? Então a presença de Jesus, isso é muito importante dizer isso, a presença de Jesus é uma presença animadora. Tocar em Jesus significa tocar nessa realidade do Espírito Santo, né? Que anima, que encoraja, que tira. Quantos de nós, às vezes, não estamos deitados? Né? E às vezes a gente está deitado também, mas fica só pensando em isso, naquilo, nem consegue dormir, né? Fica, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Eu vou planejar isso, planejar. Esse é um lado errado também, né? Esse ativismo exagerado não pode. Cama é lugar de descansar e tal. Mas às vezes a gente não consegue. Então não significa que a gente esteja deitado, que também não esteja em movimento, não esteja nessa dinâmica, né? Coisa. Então, mas às vezes a gente não está deitado, mas está deitado na vida, deitado nos problemas da vida, não é? Tem gente que deita ali, não quer levantar não, desanima. Está deitado naquela coisa triste, naquela coisa desanimada, deitada no medo, deitada no desânimo, medo que já falei, né? Na fraqueza, deitada na humilhação. Porque eu fui humilhado. Porque não sei o quê. De mim pode falar o que quiser. Eu sei quem que eu sou. É bom, né? Quando a gente tem uma afirmação interior, deixa outro falar, você não desanima não, pra quê? O problema é dele. Ele é que tá com problema, não é você não. Fica, porque
Aí eu vou acreditar naquilo que os outros falaram. Ah, eu estou acreditando. Agora acabou, arrasou minha vida. Quem é que tem o poder de te arrasar a vida se você tem fé em Jesus? Se Jesus entrou na sua casa? Se Jesus entrou na sua realidade? Arrasou como? Não combina as duas coisas. Se Jesus está dentro da casa, não combina com a prostração, não combina com o desânimo. Levanta-te, como diz a música. Pois é. Aí Jesus não foi capaz de conviver no mesmo ambiente com a febre, com a doença da mulher. Ele tocou nela, teve uma palavra de poder, né? Aqui diz até que Jesus ameaçou a febre, né? Olha, nada que é negativo, quem sabe a febre aqui possa ter um significado muito mais amplo do que simplesmente uma febre, né? Nós temos que entender o evangelho sempre nessa dinâmica assim, mais expansiva, né? Porque febre, você toma um remédio aí, melhora, né? Mas tem febre que... Então o problema não é falar da febre em si, de uma doença, né? De uma alteração de temperatura do corpo por algum tipo de doença. Mas é muito mais do que isso, né? É falar que essa pessoa está prostrada. E em presença de Jesus não tem sentido ficar prostrado, né? Jesus levanta. A presença dele é presença animadora, né? Então ele vai para ali, ele cura, né? Ele faz essa mulher levantar e veja que ela levanta e passa a servi-los, né? É o verdadeiro retrato do discípulo, né? Nós devemos estar sempre em movimento, servindo, né? Servindo, sendo útil às pessoas, sendo útil no mundo. O nosso movimento não é um movimento à toa, né? É um movimento para utilidade. O que eu estou fazendo quando eu vou para baixo, para cima? Nesses tempos agora a gente está falando. Se você não tem nada que fazer, para que ficar andando na rua? Né? Anda quando você tem necessidade mesmo. Que o seu movimento seja bem aproveitado, né? Então ali ele, a mulher levantou e passou a servi-los, né? Ela agora se integrou, ela agora encontrou o sentido dela, né, da vida. Ela se viu como pessoa útil, né? Pessoa ativa, útil. Ela levanta e passa a servi-los. Depois diz que várias outras pessoas, né? Ao pôr do sol, todos que tinham atingido diversos males levaram essas pessoas para Jesus curar, né? Ao pôr do sol, ou seja, ao final do dia, mostrando que Jesus estava coroando o dia, né? Com a cura, com a libertação das pessoas. E depois ele foi para outros lugares, ele manifestou, né, essa vontade de ir, né, para outros lugares. E aí as multidões queriam impedi-lo, né, queriam que ele ficasse ali e tal. Aquela coisa, não, fica aqui, não vai não. Quantas vezes a gente tem que tomar cuidado, né, porque as multidões, elas tanto podem animar a pessoa, quanto também desanimar a pessoa. Agora, queriam conter Jesus, né? Conter o dinamismo de Jesus. Ele que tinha levantado a mulher que estava prostrada, agora as multidões que querem prostrá-lo, né? Querem impedir que ele continue. Então nós temos que tomar muito cuidado às vezes, né? Nem sempre estar no meio da multidão significa que nós estamos
realmente ativos em algo bom. As multidões podem também nos desanimar, as multidões podem nos alienar, pode fazer a gente acomodar em certas coisas. Ah, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Ah, porque hoje está assim, então tem que ser assim também, porque as multidões estão puxando, estão fazendo a pessoa, tirando esse dinamismo do espírito, de ir avante, de construir história, né? De construir a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a multidão. Às vezes a multidão quer segurar a obra de Deus, quer segurar o Espírito, né? E Jesus não se deixou segurar, né? Ele disse assim, olha, eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, né? Então, é a liberdade de Jesus de sair, de ir, e essa liberdade que todos nós devemos ter, que é a liberdade de não ficar no mesmismo, eu volto a dizer isso, né? E ter a liberdade assim, de ter esse contato com várias realidades. Às vezes a gente, mesmo na fé da gente, a gente fica com contato no mesmismo. Uma das coisas que às vezes me dá uma certa, uma certa, a palavra não vem aqui, né? Dá uma certa preguiça mesmo. Dá uma certa preguiça esse negócio de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E tal, não sai dali, né? E nossa igreja tem que tomar muito cuidado, porque ela é muito cheia de ritos repetitivos e tudo. E a gente às vezes fica naquilo, né? Naquele arroz com feijão todo dia, e fala que tá servindo a igreja, não sei o quê. E servir a igreja significa o que Jesus fez, né? Significa ir a outros lugares, testar outras coisas, servir de outra forma. Quer dizer, nós estamos numa realidade multifacetária, né? Nós temos, nós temos lugar para todas as vocações, em tudo, em todas as tendências nós podemos ajudar o reino de Deus, nós não temos que ficar preso só numa coisa, né, numa coisa. Então Jesus Cristo mostra através de sua pessoa essa ida, né, essa ação do Espírito Santo que faz com que a gente seja dinâmico e esteja também em vários lugares. E aí nós não vamos entender só lugar geográfico, né, mas lugares mesmo existenciais, né? A vida hoje nos chama a atuar em diversos setores, ter ideias abertas, né? Sintonizadas com a realidade e que muda também. Aquilo que não pode mudar, não pode. Mas tem coisa também que você fica arraigado daí que não precisa. Né? O que não pode mudar a gente já sabe, né? É o amor. Isso aí não. Essa é a regra de ouro. Mas em nome do amor, você tem que ser mais dinâmico mesmo, em nome do amor. Que o amor de Deus é atuante, né? Muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, fica essa mensagem para nós, né, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que a gente possa também ter esse dinamismo de Jesus, né? Não ficar fechado nem aqui, nem ali, mas a gente ter essa proposta de estar sempre presente no mundo, inquieto no espírito, acolhendo essa inquietação do espírito, não convivendo, né, numa mesma casa, no mesmo ambiente, convivendo com aquilo que é negativo ou apoiando aquilo que é contra a vida, não. Se Jesus Cristo entrou na nossa casa, na nossa vida, no nosso jeito de ser, Ele quer nos levantar e quer que nós também levantemos as pessoas. É tão ruim quando a gente faz o contrário, né? Fica sendo símbolo de desânimo, de coisa ruim.
não vamos ser hipócritas, não. Tem gente aí que faz mal a gente encontrar mesmo. Não é que eu quero ter inimizade, quero matar a pessoa, desejo mal, mas é questão assim de afinidade. Tem gente que é tão negativa que ela transmite essa negatividade, né? Tem outras correntes religiosas que podem falar que é isso ou aquilo, mas nós baseamos sempre em Jesus, no Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Então, e ao passo que a nossa presença na vida das pessoas, na casa das pessoas, na realidade das pessoas, deve ser presença de cura, de expulsão de espírito mal, de dinamismo, ação e tudo mais, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor não nos deixe desanimar diante dos apelos do mundo. Amém. Coloquemos então nossas orações. Na certeza de que nós queremos deixar com que o Espírito Santo de Deus atue cada vez mais em nós, que não nos desanime. Diga no seu coração aqui agora, né? Eu não quero me desanimar. Eu quero lutar, quero ir em frente, quero acreditar. Ninguém vai me fazer parar. Ninguém vai me conter. Ninguém vai me segurar em nada. Ninguém vai me corromper para nada que eu não queira. Porque eu tenho o Espírito Santo comigo. Fale isso agora. E terminemos então esse nosso momento com a nossa oração, né? Restaurados, Senhor, restaurados por essa palavra, palavra de vida. Nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir, olha aí, vos servir como a sogra de Pedro, em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Se a tua mão aluma tua verdade, os excluídos